Você já ouviu falar sobre comunicação não verbal? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Toda comunicação é composta pela parte verbal e pela parte não verbal, e é impossível separar uma da outra. Falar em separar a comunicação verbal da não verbal é como falar em separar a farinha do açúcar na hora do preparo de um bolo. É impossível, não é mesmo? Com essa fala verbal e não verbal, acontece da mesma maneira. Enquanto a comunicação verbal se dá através das palavras ditas, a não verbal se dá através dos maneirismos gestuais, se dá através da expressão facial, gestos, entonação de voz, postura. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós podemos mudar os resultados da nossa vida com a mudança específica de padrão linguístico verbal e padrão linguístico não verbal. E como que as pessoas colhem resultados na vida? Através de padrão de linguagem verbal e não verbal. E cada indivíduo tem o seu. Isso vai de acordo com o que ele acredita, de acordo com os seus valores e de acordo com as suas crenças. Ou seja, bons padrões geram bons resultados. Padrões ruins geram resultados ruins. E atrelado a isso, eu vou ensinar você uma técnica que vai ajudar você na mudança do seu padrão não verbal. E quais seriam os padrões não verbais, né? Padrões ruins. Seria um padrão não verbal de tristeza, de preocupação, de estresse, de descontentamento, de insucesso, de desmotivação. E todos esses padrões linguísticos aí não verbais ruins, eles estão no nosso corpo. É visível, né? Tá na expressão facial, tá no seu comportamento, entonação de voz. Vamos pensar numa pessoa estressada, preocupada. Uma pessoa estressada, preocupada, ou vitimizada, ou chateada, ou triste, tá mostrando no corpo esse comportamento através da fala, através do seu semblante, né, da sua entonação de voz, através do seu comportamento. E qual é o seu padrão linguístico não verbal? Quais são os comandos não verbais que você envia para o seu cérebro sistematicamente quando você diz do que você gosta, do que você é capaz e do que você pensa sobre você? Quando que eu sei que a pessoa está com padrão linguístico deficiente? Quando ela está com dificuldade naquele padrão específico, naquela área da vida específica, ou profissional, ou sentimental, ou pessoal. Então ela não tem resultados desejáveis. Então bastaria eu mudar o padrão linguístico, né, dessa área específica que tudo mudaria? Sim, os meus resultados com certeza eles melhorariam e muito. E é sobre isso que eu quero falar com você, essa técnica. Tá aí porque tem tanta gente aí, né, falando sobre mudança de pensamento. Por quê? Porque os pensamentos levam às minhas atitudes e as minhas atitudes aos meus resultados. Isso não é um mimimi, isso é de verdade. Então eu preciso mudar esses padrões. E eu vou começar com uma mega dica. Você já pensar que você não errou, que você nem fracassou. Você pensar que algo que você foi fazer não teve um resultado satisfatório. Já vai ajudar muito. O que nós sabemos é que a nossa mente, ela muda o nosso corpo. Agora, o que nós não sabíamos é que o nosso corpo, ele muda a nossa mente muito mais rápido. E é sobre isso que eu vou falar agora. Você sabia que se você fizer poses e posturas de poder, de pessoas empoderadas, se impor, né, com classe, com postura, por alguns minutos, pode mudar drasticamente a tua vida, pode mudar o seu futuro? Mas como isso e por que tudo isso? Se você fizer algumas poses, né, posturas de pessoa empoderada, por alguns minutos durante o seu dia, você vai aumentar o teu nível de testosterona e você vai baixar o seu cortisol. Na verdade, hoje eu não vou dar as dicas dessas posturas, ok? Mas você pode pensar em pessoas empoderadas, né? Esses super-heróis aí como a Mulher Maravilha e tudo mais, e fazer as poses que ela faz já vai ajudar muito. Eu quero te falar agora sobre uma outra técnica. Eu quero falar com você sobre um experimento científico de um pesquisador, Robert Emmons. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo o nome dele. Que ele pegou 3 grupos de pessoas e fez um experimento que mudou drasticamente a vida dessas pessoas com um lápis. E como é que se deu esse experimento? Ele pegou um texto, entregou para esses 3 grupos de pessoas e pediu para que essas pessoas lessem esse texto e depois falassem, né? Fizessem uma análise se esse texto tinha um teor pessimista ou otimista.
Ah, Naine, mas assim tá fácil. O que tem a ver isso, né? Ler um texto e explicar depois se é otimista ou pessimista. O que tem a ver o lápis na história, né? A questão do padrão linguístico verbal e não verbal? Não entendi. Eu vou explicar. Vamos lá. Eram 3 grupos, certo? O primeiro grupo tinha que fazer a leitura daquele texto com o lápis na boca ou a caneta, fazendo bico assim. Já o segundo grupo deveria ler o mesmo texto sem nada na boca. Pegou o texto, simplesmente leu como o primeiro leu, com o lápis na boca fazendo o bico, certo? E o terceiro grupo? O terceiro grupo deveria ler também o mesmo texto com o lápis na boca, mas com o lápis ou a caneta preso entre os molares assim. Já é? Vamos à conclusão desse estudo? O grupo que fez a leitura do texto com um lápis preso na boca, fazendo o bico, leu o texto com uma pontuação mais pessimista comparado aos outros 2 grupos. Já o grupo que fez a leitura do mesmo texto com o lápis na boca, preso nos molares assim, simulando um sorriso, fez uma leitura com uma avaliação mais otimista. Já o grupo de controle que fez a leitura, né, sem lápis na boca, teve uma avaliação intermediária desse texto, né? Não avaliou nem otimista e nem pessimista. O experimento revelou de forma contundente que uma pequena e sutil mudança, né, na comunicação não verbal muda completamente a ótica da pessoa ver o mundo à sua volta. E foi isso que aconteceu com os 3 grupos. O que aconteceu foi que uma simples mudança na expressão facial de um grupo específico fez com que esse grupo de pessoas percebesse o mundo numa lente muito diferente, né? Olhasse de uma maneira bem otimista. O que eu quero deixar para você é que, alterando pequenas nuances na nossa comunicação não verbal, pode alterar significativamente a nossa visão em relação ao mundo, pode mudar significativamente a nossa vida. Só para constar, essa mudança em relação à percepção do mundo não é uma simples mudança, não, só de percepção. É uma mudança de resultado. E eu desafio você a fazer essa experiência do lápis. Então vamos já fazer esse teste do lápis. Eu tenho certeza que o seu estado de espírito vai mudar automaticamente. E eu agora quero deixar um super beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima dica. Tchau! E mais, além de deixar um super beijo no seu coração, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, comentar esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Fica com Deus e até mais. Tchau!